Essa é a questão número 18 na prova branca, 21 na verde, 18 na amarela e 21 na azul. E aí a gente tem aqui então o início, né? Lembrando que são questões de contabilidade de custos e o enunciado pode ser um pouco extenso, tá? Assim como todas as questões que a gente já viu até agora praticamente, né? A grande maioria eram enunciados extensos. Bom, a indústria alfa, responsável por 2 tipos de produtos A e B, é formada por 3 departamentos de produção, corte, costura e pintura, e 2 departamentos de serviços, almoxarifado e administração geral da produção. A produção do produto A passa pelos 3 departamentos de produção. O produto B é realizado apenas nos departamentos de corte e costura, e em determinado período foram produzidas 15.000 unidades e 10.000 unidades, respectivamente. Então, respectivamente, do produto A e do produto B. Os custos diretos foram os seguintes. Então, a gente tem uma tabela aí com os custos diretos dos produtos A, B e C. Então, material de A, 10.000, B, 15.000, C, 25.000. Mão de obra de A, 20.000, de B, 20.000, de C, 40.000. E o total, né, de A, então, ficou 30.000, de B, 35.000, de C, 65.000. O CIP, que é os custos dos produtos indiretos, e aí eu não gosto dessas abreviações, custos indiretos, né, de produção, porque acaba confundindo, né, e realmente eu não gosto dessas siglas, né, mas foi informado, o enunciado já estava assim, então vamos continuar. Se você tiver muita dificuldade de lembrar as siglas, então eu sempre sugiro que vocês sempre anotem da primeira ou da segunda vez que você estiver utilizando, você anota ali o significado em cima, se for possível, lógico, e aí você vai gravando durante a questão, tá? Mas só para não se perder mesmo. Bom, então os custos indiretos de produção são alocados inicialmente aos departamentos conforme o quadro a seguir e depois destes aos produtos. Então nós temos departamentos. O corte com um custo indireto de R$14.000. Então ele não falou que é reais, né? Falou que é um cifrão aqui. Vou falar só 14.000, então. Costura 20.000, pintura 8.000, almoxarifado 5.000, administração geral de produção 8.000 e o total de 55.000. Os custos do departamento de administração geral da produção são os primeiros a serem distribuídos aos demais. A base é o número de funcionários a saber. Então, nós temos aí os departamentos de corte com 10 funcionários, costura 12 funcionários, pintura 6 funcionários, almoxarifado 4 funcionários, o total, então, de 32 funcionários. O segundo a ser distribuído é o departamento do almoxarifado, que é rateado e distribuído seus custos à base do número de requisições. Então, nós temos aí no departamento de corte 600 requisições, costura 600 requisições, pintura 300 requisições, almoxarifado 1.500 requisições. Sabe-se que a distribuição dos custos dos departamentos de produção aos produtos é feita em função do volume produzido. Considerando as informações anteriores e sabendo que a indústria adota a departamentalização na alocação dos custos indiretos de fabricação, qual o custo unitário do produto A e B, respectivamente? Então, aqui ele deu opções para a gente encontrar o custo unitário de A e de B. Então, na alternativa A, R$ 3,87 e R$ 6,20. B, 4,15 e 5,77, C, 4,20 e 5,70, D, 4,49 e 5,27. Bom, é uma questão extensa. E aí o que vai ajudar muito na questão é que ela já informou pra gente exatamente o que ele quer, já informou os custos diretos e os custos indiretos. E eu, no caso aqui, o que a gente precisa fazer de mais trabalhoso seria fazer os rateios, né? Então, ele deu aqui é uma indústria, né, que ele disse, né? É uma indústria e ele é formado por 3 departamentos de produção. Então, nós temos corte, costura e pintura.
E temos também o departamento de serviços, que é o almoxarifado e administração geral. Muito comum se fosse, sei lá, uma fábrica de camisetas, por exemplo, corte, costura e pintura, para aquelas que teriam pintura, e um almoxarifado e uma administração geral, a título de exemplo. Ele informa que foram produzidos, então, 15 mil unidades do produto A e 10 mil unidades do produto B, e ele deu, então, os custos diretos. Então, aqui a gente tem os custos diretos, que é o material e a mão de obra. Depois ele informou os custos indiretos de produção, e aí se é indireto ele não vai informar pra gente o que é de A e o que é de B, a gente tem que encontrar. Ele falou também que na produção do produto A, ele vai passar pelos 3 departamentos, então corte, costura e pintura, e no produto B, ele vai passar apenas no corte e na costura, então, ou seja, a pintura é exclusivamente do produto A. Então, são pequenos detalhes que a gente vai pegando no enunciado. Então, aqui no custo dos produtos indiretos, a gente vai ter que fazer o rateio para saber o que é de A e o que é de B. E aí, ele vai falar para a gente aí sobre o rateio, né? Então, a gente tem os custos indiretos. Ele fala que os custos do departamento da administração geral, vou tirar minha câmera, são os primeiros a serem distribuídos e o rateio vai ser feito com a base de número de funcionários. E depois ele fala que o departamento de produção vai ser feito o rateio com base no número de requisições. E aí a gente já tem então uma base de rateio para poder encontrar. Encontrando esses rateios, a gente vai conseguir localizar o custo unitário dos produtos A e B. Então, é isso que a gente vai fazer para resolver a questão, tá? Então, começando, eu peguei aquela primeira tabela lá do custo unitário. Então, a gente viu, desculpa, a tabela do custo unitário não, dos custos diretos, né? Então, a gente tem lá o material e a mão de obra. Então, a gente viu que o total de custos diretos do produto A é de R$30 e do produto B é de R$35. 10 mais 20, 30. 15 mais 20, 35. Então, produto A e produto B, a gente já tem aí os valores dos custos. E a gente tem do C também, mas o C quase não vai entrar em evidência aqui, né? A gente tem que é R$65 mil. Aqui eu coloquei só para você ter uma noção, né, que eu só somei mesmo as informações que já estavam. Na verdade, a questão já trouxe a informação, né? Essa linha do total já está disponível no enunciado. E aí a gente tem os custos indiretos de produção. Então, a gente tem corte, costura, pintura, almoxarifado e administração geral de produção. A gente sabe, então, que o produto A, ele utiliza corte, costura e pintura, e o produto B, aliás, vou até colocar aqui, né, o produto A, e o produto B utiliza somente, deixa eu olhar aqui, corte e costura. Então, corte e costura é o que o B utiliza. Então, a gente já sabe que o custo de pintura já é exclusivamente de A, e a gente tem que achar a proporção para os produtos A e B no corte, na costura, e fazer os rateios do almoxarifado. O almoxarifado, então, ele já informou para a gente que o rateio vai ser feito com base no número de funcionários. Aliás, é o contrário, né? A administração geral, que é por número de funcionários. E o almoxarifado é pelo número de requisições. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então a gente vai começar, então, os custos indiretos, fazendo o rateio. E lá no enunciado ele vai dizer, então, que os custos do Departamento de Administração Geral de Produção são os primeiros a serem distribuídos aos demais. A base é o número de funcionários, a saber. Então, o custo da administração geral é de 8 mil, que o enunciado já informou, e a gente vai fazer com base no número de funcionários. Então, a gente tem lá o número de funcionários
para cada tipo de serviço que vai ser feito dentro do estabelecimento, né? Da indústria, né? Ele falou que é uma indústria. Então, como a gente vai fazer o rateio, então? Então, o custo geral da administração é de R$8.000 e a gente tem no total de 32 funcionários. Aqui eu vou utilizar a regra de 3, uma regra de 3 simples. Talvez você não tenha dificuldade com isso, mas eu vou mostrar aqui e depois a gente vai passando para ganhar um pouco mais de agilidade. Mas, de qualquer forma, talvez você tenha resolvido de outra forma. Então, aí você pode deixar aí nos comentários para a gente trocar uma ideia e você e outros, né, colegas possam entender, né, outras formas de raciocínio, né? Não quer dizer que a minha seja única e exclusivamente, né, uma forma de resolução. Então, o custo geral é de R$8.000 e a gente tem um total de 32 funcionários. A gente quer saber o custo do corte e no corte a gente tem 10 funcionários. Então, aqui é como se fosse esse custo do corte fosse o X, tá? E a gente vai, então, multiplicar cruzado e encontrar o valor do X que representa o custo do corte. Então, aqui eu multipliquei cruzado, 8.000 vezes 10 dividido por 32, né? O 32 foi multiplicado cruzado, então ficou 32x, é como se ficasse assim. 8.000 vezes 10, que é igual a x vezes 32, né? Então, ficou 32x, que é igual a 80.000. Então, o 32 passa dividindo. Então, x é igual a 80.000 dividido por 32. Isso vai dar aí um total de R$2.500. Então, desse rateio, a gente sabe, então, que o custo do corte foi de R$2.500. Agora, a gente tem aqui o custo da costura, e aí eu fiz a mesma coisa. Então, a gente tem 8.000 da administração geral por 32 funcionários. O custo da costura vai ser como se fosse o X, ou aqui talvez um Y, né? Porque a gente já usou um X, então aqui outra letra, Y. E a gente tem um total de 12 funcionários no custo da costura. Então, a gente vai multiplicar cruzado mais uma vez e a gente vai ter um total do custo da costura de R$3.000. E o custo da pintura, então a mesma coisa, R$8.000 da administração geral para 32 funcionários. A gente quer saber o custo da pintura por 6 funcionários. Então, a gente vai ter um total de R$1.500. No almoxarifado, a mesma coisa. O custo da administração geral é 8.000 para 32 funcionários. A gente quer saber o custo do almoxarifado, que tem 4 funcionários. Multiplicando o cruzado, a gente vai ter o custo do almoxarifado com R$1.000. Então, aí a tabela, deixa eu tirar a câmera, a tabela ficou assim, então. Então, nós temos aí no corte um total de 10 funcionários ao custo da administração de R$2.500. Na costura, a gente tem 12 funcionários e o custo da administração ficou de R$3.000. Na pintura, 6 funcionários ao custo da administração de R$1.500. E no almoxarifado, 4 funcionários ao custo de R$1.000. Esses dados são os que a gente encontrou agora resolvendo a questão, fazendo o rateio da administração. Depois ele fala que o segundo a ser distribuído é o departamento do almoxarifado e que é rateado e distribui seus custos com a base do número de requisições. Então, a gente vai fazer também um rateio, mas ao invés de utilizar os funcionários, como a gente utilizou aqui, a base é o número de requisições. E aí a gente tem então, né, o custo do almoxarifado já era de 5.000, a gente encontrou mais R$1.000 aí do custo de administração, o total ficou de 6.000, tá? E aqui o total, essa coluna, essa terceira coluna que eu incluí aí na nossa tabela, é o total do que a gente já tem, do custo indireto de produção mais o custo de administração que a gente já encontrou, tá? Então, o total do almoxarifado agora é de R$6.000, somando com o custo que a gente encontrou aí da administração geral. Então, ficou corte com 16.500, costura 23.000 e pintura 9.500, almoxarifado de 6.000. Então, esses são os dados que a gente tem aqui.
Bom, agora a gente vai ratear então o custo do almoxarifado, que é de R$6.000. E a gente tem então um total de requisições. A gente tem no corte 600 requisições, na costura 600 requisições, na pintura 300 requisições e no almoxarifado 1.500 requisições. A gente vai então agora fazer o rateio. E aqui a gente vai usar uma regra de 3 simples, assim como a gente já utilizou, né, no primeiro rateio. Então, o custo do almoxarifado é de 6.000 para 1.500 requisições, que é o total que a gente tem aqui, né? Então, o almoxarifado a gente tem 1.500 requisições. A gente quer, então, o custo do corte, que tem 600 requisições. Então, a gente vai multiplicar cruzado, a mesma coisa. Então, 6.000 vezes 600 dividido por 1.500, né? E aí fica aqui o custo do corte como se fosse um X. Então, aqui seria, mais uma vez, então seria 6.000 vezes 600, que é igual a X vezes 1.500 de requisição. Opa, um zero a menos aqui. Então, a gente teria X, que é igual a 6.000 vezes 600 dividido por 1.500. A gente teria aqui um X igual a R$2.400. E no almoxarifado, e no custo da costura, a gente faria a mesma coisa, então. 6.000 de almoxarifado por 1.500 de requisição, a gente quer saber o custo da costura por 600 requisições. Como os valores são muito semelhantes, né, são iguais aos anteriores, vai dar a mesma coisa, né, vai dar R$2.400. E a gente quer agora o custo da pintura, então 6.000 de almoxarifado para 1.500 requisições. O custo da pintura para 300 requisições, a gente vai ter então o custo da pintura de R$1.200. Então aqui a gente encontrou o custo agora do almoxarifado. Então a gente encontrou antes no primeiro rateio o custo da administração, agora o custo do almoxarifado. Então ficamos com o corte de R$2.400, a costura de R$2.400, a pintura de R$1.200. E o almoxarifado, que a gente já sabia que era de 6.000. Então, a gente vai ter aí agora que encontrar, então, baseado nesses custos que a gente já encontrou, a gente precisa saber a proporção de produtos que foram produzidos aí, né, por essa indústria. Ele informou pra gente que a gente tinha um total de 10.000 unidades do produto A e 10.000 unidades do produto B. Vai dar um total de 25.000 unidades. E dessas 25.000 unidades, a gente precisa saber a proporção, para poder fazer a proporção do corte da costura, né? Então, a gente tem aí a proporção, é só pegar a quantidade, né, do produto A, por exemplo, dividir pelo total. Então, 15.000 dividido por 25 vai dar 60% do produto A. No produto B, são 10.000 unidades, a gente divide pelo total, que vai dar 40%. Então, de tudo que foi produzido, 60% é do produto A e 40% é do produto B. Então, a gente tem que lembrar lá no enunciado, ele informou pra gente que o produto A vai usar os 3 departamentos, corte, costura e pintura, e o produto B vai usar só o corte e a costura. E agora a gente vai encontrar então o que é, e aí eu já fiz aqui direto, tá? Eu coloquei aqui. Eu já expliquei isso várias vezes, né? Como a minha letra é muito ruim, então eu faço a apresentação no PowerPoint para evitar que eu fique escrevendo muita coisa. E aí eu já acabei fazendo aqui, tá? Mas o que eu faço? Mediante a proporção que a gente tem, a gente sabe então que o produto A, ele vai usar o corte, a costura e a pintura. E o produto B vai utilizar só o corte e a costura. Aliás, é melhor colocar A e B, né? Então, aqui A e aqui B. Bom, os custos indiretos que a gente encontrou, então, a gente teve lá. Deixa eu pegar aqui a tabela anterior para me falar aqui. A gente teve, então, os custos indiretos de R$14.000, isso no corte, então, R$14.000, R$2.500 de custo administrativo e R$2.400 de almoxarifado.
a gente vai ter um total, então, de custos de 18.900. Desses 18.900, 60% é do produto A. Então, 18.900 vezes 0,6 é igual a R$ 11.340. Então, isso corresponde ao produto B. E ao produto, desculpa, isso corresponde ao produto A. E ao produto B, o percentual é de 40%. Então, é a mesma coisa, 18.900 vezes 0,4, que é igual a R$ 7.560. Foi isso que eu fiz. Então, a gente tem a proporção do produto A. Então, no produto A, a gente tem corte de R$ 11.340. No corte para o produto B, de R$ 7.560. Agora, para a costura. Na costura, nós tivemos, então, 20.000 de custos indiretos, R$ 3.000 de custo administrativo e 2.400 de almoxarifado. Deu um total de 25.400. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Então, 25.000, deixa eu apagar aqui. Então, a gente vai ter 25.400 para o produto A. Então, vezes 60%, que é 0,6, é igual a R$ 15.240. E para o produto B, 25.400 vezes 0,4, que é 40%, que é igual a R$ 10.160. Então, para o produto B, nós encontramos os custos e para o produto A, falta a pintura. Mas a pintura a gente encontrou, então, 8.000 dos custos indiretos, 1.500 da administração e 1.200 do almoxarifado, que deu um total de 10.700. Mas como a pintura é utilizada só no produto A, então a gente já colocou ele aqui, porque ele é utilizado 100% no produto A, então é só do produto A. E aí com isso a gente encontrou então todos os departamentos do produto A e a gente encontrou o produto B. Tá passando um carro aí que tá vendendo laranja, não sei se alguém tá escutando. Se alguém quiser laranja, por minha conta. Só pedindo o moço que tá passando lá de fora. Ai, gente. E aí a gente tem ainda, continuando, né? A gente tem então o almoxarifado, que deu 6.000. E a administração geral, que deu 8.000. E aí eu coloquei aqui a observação que a pintura foi usada só pelo produto A, né? Bom, quais são então os custos dos produtos? Os custos vai ser os custos diretos e os custos indiretos. E a gente vai fazer aqui para cada um dos produtos. Então, para o produto A, a gente tem um custo direto que estava lá naquela primeira tabela do enunciado, ele falava que era de R$30.000. E agora a gente vai somar os custos indiretos, que é então o custo indireto, o custo de administração e o almoxarifado. Então, vai dar os custos... Aliás, não, errei aqui, não é isso, tá? Os custos indiretos aqui são 11.340 do corte, 15.240 da costura e 10.700 da pintura. Nossa, olha a letra, gente. Oh, meu Deus. Então, os custos do produto A, então, deu R$ 67.280. Então, a gente encontrou os custos do produto A. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa com o produto B. Então, a gente tinha o custo direto de 35.000, que estava lá naquela primeira tabela do enunciado. E a gente tem, então, o custo do corte e da costura. Então, 7.560 do corte, 10.160 da costura. Vai dar um custo total do produto B, R$ 52.720. E para a gente achar o custo unitário é só pegar o custo total e dividir pela quantidade que foi produzida. Então, produto A, 67.280 dividido por 15.000, que dá 4,48. E aí eu não vou arredondar, eu vou deixar 4,48. Deixa eu ver qual é a alternativa aqui, se ela tem 4,48. É 49, né? O enunciado ele arredondou. Mas aí, dependendo da sua calculadora também, você tiver utilizado, pode ser que já tenha dado 4,49, né? Eu usei uma normal, uma calculadora simples. E no custo do produto B, 52.720 dividido por 10.000 vai dar R$ 5,27. E o gabarito, então, vai ser a letra D de dado.
Então, o custo unitário do produto A é R$ 4,49 e do produto B é R$ 5,27, tá?